O processo que deu origem a essa Comissão da Verdade não foi o melhor possível, uma vez que ela foi constituída sem nenhuma discussão com a sociedade civil e com os movimentos de direitos humanos, com os familiares desses presos políticos, ou seja, ela não nasceu bem. Contudo, os integrantes nomeados são pessoas sérias, são pessoas preparadas tecnicamente. A comissão politicamente é plural. O trabalho dessa comissão a ser desenvolvido está gerando uma enorme expectativa entre os familiares de mortos e desaparecidos políticos, entre os movimentos de direitos humanos. Queremos colaborar para que ela chegue a bom termo, para que de fato esclareça a verdade e, acima de tudo, para que ela não se oriente por uma posição publicamente exarada pelo seu atual coordenador, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Segundo veículos de imprensa divulgaram, ele defende uma posição horrível, no sentido de que a comissão teria que investigar as ações praticadas pelos dois lados, ou seja, pela ditadura militar, pelos agentes públicos criminosos que mataram, torturaram, estupraram, ocultaram cadáveres, e pelos que resistiram à ditadura militar. Essa posição é uma barbaridade, equivaleria a igualar o exército nazista de ocupação de Paris aos heróicos guerrilheiros que resistiram à ocupação. Na França, os guerrilheiros que resistiram à ocupação são heróis nacionais. No Brasil, os bravos homens e mulheres que resistiram à ocupação da democracia pela ditadura também são nossos heróis. Não há o que investigar a respeito deles. Mesmo porque eles já foram presos, torturados, processados, condenados, cumpriram pena. E não há mais o que eles revelarem. O outro lado, sim, o lado dos torturadores, estupradores, assassinos, ocultadores de cadáveres. Este outro lado é que tem muito a prestar contas à sociedade brasileira. Um outro senão dos trabalhos da Comissão da Verdade é o período muito longo que a lei que a criou estabeleceu. São 42 anos, desde 1946 até 1988. Evidentemente, uma comissão de apenas 7 membros, 14 assessores, com mandato para 2 anos, não conseguirá investigar um período tão longo, né? Esperamos que a comissão foque seus trabalhos durante o período da ditadura militar, ou seja, de 1964 a 1985, o que ainda é um período muito longo, mas pelo menos já reduz à metade. E eu acredito que a Comissão Nacional da Verdade, ela se defrontará com uma questão política e jurídica muito importante, muito grave, decisiva, que é a questão de se os crimes cometidos pelos agentes da ditadura estão ou não abrangidos pela lei da anistia. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ano passado, posicionou-se no sentido de que, de fato, os crimes dos agentes da ditadura estão cobertos pela lei da anistia. Ocorre que esta posição do Supremo Tribunal Federal, ela contraria toda a jurisprudência internacional de direitos humanos, a jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos pronunciou-se sucessivas vezes no sentido da invalidade das leis de autoanistia editadas pelas ditaduras latino-americanas. Foi o caso da lei de anistia do Peru, do Chile, da Argentina, do Uruguai. E em todos esses países, os tribunais locais e os seus governantes acabaram ou revogando essas leis de anistia, que anistiavam os agentes das ditaduras, ou tornando-a sem efeito. De modo que nesses países vizinhos da América do Sul, os criminosos das ditaduras foram e continuam sendo investigados, processados, julgados e condenados, né? Na Argentina, centenas de militares estão sendo processados, fora os que já foram condenados. Por exemplo, a última junta militar da Argentina, ela todinha foi condenada à prisão perpétua, nada mais, nada menos, né? O Brasil, nesse sentido, está sendo uma triste exceção, enquanto perdurar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal vem fazendo a sua parte, tem ajuizado diversas ações criminais visando a responsabilização dos agentes da ditadura. Infelizmente, até esse momento, essas ações de natureza criminal ajuizadas pelo Ministério Público Federal não têm sido acolhidas pelo Poder Judiciário, né? Nesse sentido, mesmo que a Comissão da Verdade se desdobre
e apure a verdade a respeito da época da ditadura, haverá ainda este segundo muro a ser desfeito, que é o entendimento estreito do Supremo Tribunal Federal a respeito desta questão. Não resta dúvida, repito, na jurisprudência internacional de direitos humanos, que esses crimes considerados de lesa humanidade são imprescritíveis. Né? São crimes que não podem ser apagados por nenhuma lei de anistia. Os resultados dos trabalhos da Comissão da Verdade, em si, não propiciarão a punição dos torturadores, porque a Comissão da Verdade não tem poder jurisdicional. Né? O processo, o julgamento e a eventual condenação e punição dos agentes da ditadura criminosos cabe ao Poder Judiciário. Então, uma coisa depende da outra. Depende da comissão que ela faça um bom trabalho investigativo, torne público toda a verdade ainda oculta. E depende do Poder Judiciário reformular esta posição a que me referi há pouco. Caso contrário, ter-se-á a verdade, mas não se terá a justiça. Aliás, no próprio seio da Comissão Nacional da Verdade, parece, a julgar por notícias divulgadas pela imprensa, parece que há uma contradição quanto a essa questão de se os crimes da ditadura devem ser apenas trazidos à luz, como aconteceu com a Comissão da Verdade da África do Sul, ou se os crimes dos agentes da ditadura devem, além de serem trazidos à luz, se deve ser também objeto de punição judicial, como aconteceu e está acontecendo no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no Peru. Portanto, a própria comissão, a julgar, pelo que a imprensa tem noticiado, tem posições divididas quanto a esta questão. O diferencial, o grande diferencial nestas questões todas, pode ser a pressão social. Na medida em que a pressão social cresça, se faça presente, exija não só o esclarecimento da verdade, mas também a justiça, também a punição dos criminosos da ditadura militar, o Poder Judiciário poderá mudar de posição. A pressão social foi decisiva na Argentina, no Chile e no Uruguai, e será decisiva também no Brasil. Nesse sentido, é de se saudar esse belo movimento da juventude brasileira, os chamados esculachos. Os jovens comparecem às portas das residências dos torturadores assassinos da ditadura militar para denunciá-los, para exibi-los e execrá-los publicamente. Esses movimentos poderão ser o embrião de um movimento muito maior, que pressionará o Poder Judiciário, que não é imune a pressões, no sentido de que o Poder Judiciário brasileiro passe a acompanhar e a cumprir a jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos.